Olá, você que me segue no canal Isaldo Luiz. É um prazer ter você aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, aperte o sininho de notificações para você receber novos vídeos e compartilhe esse vídeo. O vídeo de hoje é uma resposta à pergunta da nossa amiga Rafaela. Rafaela, ela faz parte do grupo de WhatsApp aqui do canal Isaldo Luiz. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do grupo de WhatsApp para você entrar e fazer parte junto conosco do estudo da Bíblia, né? Do estudo da Palavra de Deus. E a pergunta que ela fez foi uma pergunta bem importante para a gente entender alguns detalhes em relação ao sonho de Nabucodonosor. E a pergunta dela foi a seguinte: por que Deus deu a visão do sonho a Nabucodonosor, que era um rei pagão, e não deu a Daniel, diretamente ao profeta Daniel? É uma pergunta bem interessante, você não acha? Então, nós notamos aqui o seguinte, notamos aqui duas coisas em Daniel capítulo 2. Primeiro delas, Deus deu o sonho da estátua a Nabucodonosor, não a Daniel. Isso está em Daniel capítulo 1, capítulo 2, verso 1 e 2. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, e o seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Verso 3, disse-lhe ainda o rei, tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Então, primeiro detalhe, Deus, ele dá o sonho a Nabucodonosor, não a Daniel. Segundo ponto, porque Deus havia um propósito específico nesse sonho. Deus, ele tinha preparado, tinha um propósito específico para esse sonho a Nabucodonosor. A gente vê isso nos versos 31 ao verso 35. Então, a partir do verso 31 ao 35, a gente vê a descrição do sonho dessa estátua. Então, como era essa estátua? A gente nota nos versos 31 a 35 o seguinte: primeiro, a cabeça de ouro, ela tinha uma cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e quadris de bronze, pernas de ferro, pés como barro e ferro. Agora, com um detalhe importante. E o verso diz que uma pedra cortada sem auxílio de mãos derruba essa estátua. É um ponto importante esse detalhe. A gente vê também o seguinte: por que Deus deu o sonho profético a Nabucodonosor, o rei pagão? Essa foi a pergunta. Então, primeiro, Deus queria revelar o futuro ao próprio governante do Império Babilônico. Deus queria revelar um detalhe importante do futuro ao rei de Babilônia, a Nabucodonosor. Segundo ponto, Deus estava mostrando que Nabucodonosor não era o verdadeiro soberano. Nabucodonosor, se a gente, não sei se você já leu todo o livro de Daniel, no capítulo 4 a gente encontra um relato de Nabucodonosor, onde ele conta a sua história de quem era ele, a sua exaltação e o que aconteceu com ele quando ele se exaltou. E interessante que o próprio capítulo 4 foi escrito pelo próprio Nabucodonosor. Então a gente encontra aqui um detalhe interessante, importante. Primeiro, Deus estava mostrando a Nabucodonosor, Deus revela o futuro a ele e mostra a ele que ele não era o próprio governante do império, que depois de Nabucodonosor surgiria outros impérios. Segundo ponto, Deus estava mostrando que Nabucodonosor não era o verdadeiro soberano. Ele não era o verdadeiro soberano sobre a face da terra. Babilônia era um império, foi um grande império no passado, na época do Antigo Testamento. Mas só que Deus, através do sonho, mostra para Nabucodonosor que o seu reino não era um reino eterno e que o seu reino era um reino passageiro.
Como era a cidade de Babilônia? A cidade de Babilônia é interessante porque não era uma cidade qualquer, era uma cidade muito fortificada. Os muros de Babilônia eram muros muito altos, muros largos demais. Alguns especialistas, como alguns arqueólogos, eles chegam a dizer que só no muro de Babilônia poderia passar 2 carruagens, uma pela outra, sem problema nenhum. E era uma cidade que tinha um rio dentro dela e uma cidade que realmente muito fortificada na época do Antigo Testamento. Então, por que Deus deu a visão diretamente, por que Deus não deu a visão diretamente a Daniel? E aqui nós temos alguns detalhes importantes. Primeiro, a mensagem não era somente para Daniel. Segundo, Daniel precisava interpretar a visão, mas Nabucodonosor precisava receber a mensagem. Isso é importante, isso é interessante isso. Se Deus tivesse revelado o sonho diretamente a Daniel, a mensagem ficaria só com Daniel. Mas só que o propósito de Deus ia além de simplesmente um sonho profético. Deus queria salvar Nabucodonosor. Então, Deus queria salvar esse rei pagão. Por isso, Deus ele revela o sonho, mas a interpretação, quem dá, é o profeta Daniel. Outro ponto que eu quero analisar com você também é exemplos de sonhos proféticos na Bíblia. Não foi só Nabucodonosor que teve sonho profético. A Bíblia relata pessoas como, por exemplo, Faraó, em Gênesis capítulo 41, fala do sonho de Faraó. Faraó, ele sonhou com 7 vacas gordas e 7 vacas magras, significando 7 anos de fome, no sentido profético. E José, ele interpretou o sonho de Faraó. Então nós temos o relato de Faraó e nós temos o relato de Nabucodonosor. Ambos não eram do povo de Deus, não eram profetas, porém Deus ele deu um sonho profético, mas a interpretação foi dada pelo profeta de Deus, pelo mensageiro de Deus. Então Deus não precisa revelar um sonho profético somente a um profeta. Deus ele não revela só sonhos proféticos para profetas. Lógico que a Bíblia menciona também pessoas que tiveram sonhos proféticos, sendo profeta. Mas Deus também, ele não precisa revelar sonho profético só aos profetas. O sonho pode ser dado a uma pessoa e a interpretação profética ser dada por outra pessoa. Eu não sei se já aconteceu com você de alguém falar algo para você, mas a interpretação vem de outra pessoa, não dessa mesma pessoa. Então, existem várias formas de Deus se comunicar com o ser humano. Então, Deus, para salvar uma pessoa, Deus ele usa vários meios para chamar a atenção daquela pessoa e também para salvar aquela pessoa. E um detalhe importante aqui é que Deus ele deu sonho profético tanto para Faraó quanto para Nabucodonosor, que era um rei pagão. Faraó também era um rei pagão, porque o propósito de Deus era salvar esses reis pagãos. O que você achou desse vídeo? O que você achou dessa resposta? Se essa resposta ela contribuiu para o seu crescimento espiritual, para o seu entendimento da palavra de Deus, da Bíblia e especialmente da profecia, se inscreva, deixe seu like, aperte o sininho de notificações para você receber novos vídeos e compartilhe esse vídeo. Eu vou deixar no link da descrição o grupo de WhatsApp para você fazer parte junto conosco do estudo da Bíblia, o estudo da profecia, escatologias bíblicas e assuntos afins. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.